Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 7 de maio de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o mundo em sua casa. O mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a claro. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 45%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7,2. O mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo socialista derrota Sarkozy e fala em recomeço na Europa. Folha de São Paulo, França elege presidente socialista. O estado de São Paulo, após 24 anos, França elege socialista. Correio Brasiliense, os sem direção. 1.671 motoristas tiveram a carteira de habilitação suspensa no Distrito Federal entre janeiro e março deste ano. Valor econômico, juro baixo traz cenário inédito para aplicações. Estado de Minas. Minas de contrastes, desigualdades econômicas e sociais entre cidades mineiras fazem do estado um fiel retrato do Brasil. Jornal do Comércio, vitória socialista na França. Com 91% das urnas apuradas, François Hollande derrotou o atual presidente Sarkozy com 51,56% dos votos. 0 hora de Porto Alegre. Ensino e emprego seguram os jovens no interior do estado. Brasil Econômico. que é concorrente, mas podemos trabalhar juntos em infraestrutura. O Popular. Voto nulo lidera a primeira pesquisa pós-Cachoeira. Diário da Manhã. Fuja dos juros. Grande variação das taxas de interesse de acordo com o estabelecimento financeiro exige cautela do consumidor. Economista recomenda pesquisa. Agora são 7h04 em Goiânia. O mundo em sua casa. A política em Goiás. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar a possível ligação de políticos goianos com a contravenção, além de contratos firmados com a construtora Delta e a Gerplan entre 1995 e 2012, deve avançar nos trabalhos a partir de amanhã. Nesta terça-feira será realizada a primeira reunião para a escolha do presidente e do relator da CPI. A previsão é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jardel Seba, do PSDB. Da bancada de situação foram oficializados como titulares da CPI os nomes indicados pelo líder do governo, deputado Helder Valim, do PSDB. São eles os deputados Hélio de Souza, do DEM, Túlio Isaac, do PSDB e Thales Barreto, do PTB. Como suplentes foram escolhidos os deputados Lincoln TJ, do PSD, Carlos Antônio, do PSC e Iso Moreira, do PSDB. Já a oposição indicou o deputado Daniel Vilela, do PMDB, como titular e como suplente o deputado Wagner Siqueira, do PMDB. No PT foi confirmado o nome do deputado Mauro Ruben como titular e de Luiz César Bueno na suplência. Durante a sessão ordinária da última quinta-feira, Jardel Seba explicou que os próximos passos para a instalação da CPI seriam o envio do processo para a diretoria parlamentar e a publicação no Diário da Assembleia do ato de nomeação dos membros. Helder Valim comentou que, regimentalmente, a CPI pode estender seus trabalhos pelo prazo de 90 dias, com direito à prorrogação por mais 30 dias. Segundo Valim, essa CPI deve ir até o final de agosto. Unificação da cobrança da alíquota do ICMS, proposta já aprovada no Senado, é criticada na Assembleia Legislativa. O Senado já aprovou proposta do governo federal de unificar as alíquotas do ICMS cobrados sobre produtos importados. Em alguns estados, como Goiás, e em alguns casos, os produtos são isentos, o que facilita a atração na instalação de novas empresas.
O deputado Fábio de Souza, do PSDB, manifestou-se contra a proposta e destaca os prejuízos para Goiás. Terríveis. Primeiro que Goiás vai perder em aproximadamente 10 a 11% da sua arrecadação. Segundo, ele vai perder o poder de atrair novas indústrias para o estado. Porque o que faz uma indústria de fora preferir Goiás em detrimento a São Paulo, que está perto do Porto de Santos, de Rio de Janeiro, a Bahia, que tem seus próprios portos, é exatamente o fato de nós podemos oferecer a eles condições, os famosos incentivos fiscais, para que eles montem as suas indústrias aqui. Foi assim com a Mitsubishi, foi assim com a Perdigão, foi assim com a Hyundai, foi assim com agora recentemente com a empresa de aviões que está sendo construída em Anápolis. Enfim, é assim em todas as indústrias de fora aqui no estado nós conseguimos trair através desses incentivos fiscais. Com a alíquota sendo no mesmo valor em todos os estados, da forma que foi aprovado no Senado, Goiás dançou. Ele não vai conseguir trazer indústrias mais em detrimento a São Paulo e Rio de Janeiro. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h07. O mundo em sua casa. Política nacional. Amanhã, os 16 integrantes do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado vão anunciar, em votação nominal, se apoiam ou não o relatório preliminar em que Humberto Costa, do PT, propõe a abertura de processo de cassação contra o senador Demóstenes Torres, sem partido. O parlamentar goiano é acusado pelo PSOL de quebrar o decoro parlamentar por envolver-se com os negócios do bicheiro Carlinhos Cachoeira, atualmente preso na penitenciária da Papuda, em Brasília. As operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal flagraram inúmeras conversas entre Demóstenes e Cachoeira. No mesmo dia, a CPI mista instalada para investigar os negócios de Cachoeira com agentes públicos e privados toma seu primeiro depoimento. Os parlamentares vão ouvir o delegado da Polícia Federal, Raul Alexandre Marques Souza. Ele foi responsável pela Operação Vegas, que desvendou um esquema de exploração de caça-níqueis e contratos públicos comandado por Cachoeira. Antes da decisão que será tomada no Conselho de Ética e do depoimento do delegado da Operação Vegas, será aberto hoje o acesso dos membros da CPI ao inquérito enviado pelo Supremo Tribunal Federal com restrições de segredo judicial. Trancado numa sala secreta, o processo terá seu acesso monitorado por câmeras. O equipamento foi instalado para impedir o registro de imagens ou de áudios do material por quem examinar o inquérito. 7-8. E a crise no relacionamento com os partidos aliados e a criação da CPI do Cachoeira coincidiram com a multiplicação da liberação pelo governo federal de verbas de interesse de deputados, senadores, prefeitos e governadores. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os registros diários dos desembolsos federais mostram um salto a partir de março das despesas incluídas por congressistas no orçamento da União em favor de seus redutos eleitorais, as chamadas emendas parlamentares. Os desembolsos quadruplicaram de fevereiro para março, quando ultrapassaram a casa dos 350 milhões de reais, patamar repetido em abril. Em consequência, os primeiros 4 meses do ano terminaram com liberação de 911 milhões de reais contra 363 milhões de reais no primeiro quadrimestre de 2011. Naquela época, a presidente Dilma lançava o pacote de austeridade fiscal. A Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação entre o Planalto e os partidos aliados, afirmou que o desembolso dos recursos não tem relação com a agenda política. E a Câmara deve votar em breve alternativa ao fator previdenciário. A Câmara pode votar nos próximos dias uma alternativa ao fator previdenciário. Regra segundo a qual o trabalhador que se aposenta antes da idade mínima recebe proporcionalmente menos na aposentadoria. O fator também leva em conta o tempo e a forma de contribuição para a Previdência e a expectativa de vida da população brasileira calculada todos os anos pelo IBGE. As centrais sindicais têm um encontro nesta terça-feira com o governo para discutir o assunto. Essa negociação é fundamental, uma vez que o fim do fator já foi aprovado no Congresso em 2010, mas a proposta foi vetada pelo então presidente Lula. Um grupo criado na Câmara para discutir o assunto chegou a um acordo para deixar o fator valendo e criar uma forma de cálculo que beneficie os trabalhadores sem aumentar o déficit da Previdência, como explica o deputado federal Ademir Camilo. Nós estamos criando uma opção e, ao aposentar, o trabalhador poderá escolher e ele vai fazer as suas contas, mas achamos que a regra de 85 para mulher e 95 para homem, ele traz um ganho fundamental quando se congela a tábua e principalmente diminui de 80% para 70% os salários. Então nós teríamos um ganho
de aí 30% dos piores salários seriam descartados. A proposta do grupo é que a soma da idade mais tempo de contribuição fique no lugar do fator previdenciário. Seriam 85 anos para mulheres e 95 para homens. Para cada ano que faltar nessa soma, o aposentado perderia 2% do seu benefício. Dessa forma, um homem que começa a trabalhar e contribuir para a Previdência aos 18 anos pode se aposentar antes dos 57, sem redução, se tiver contribuído por todo esse tempo. O grupo também chegou a um consenso de que o trabalhador que está prestes a se aposentar, faltando 12 meses para que ele possa requerer o benefício por idade ou contribuição, precisa de uma proteção. Mas não será a estabilidade no emprego, e sim a obrigação de que o empregador pague a contribuição previdenciária do trabalhador pelos meses que faltam, caso venha demiti-lo. Falta definir apenas um ponto nas negociações: em quantas parcelas seria feito esse pagamento, ou de uma vez como querem os trabalhadores, ou em 12 parcelas como querem os empregadores. 7:12. Projeto em tramitação na Câmara dos Deputados obriga a propaganda a conter advertência contra a compra de voto em eleições. Advertências contra a compra de votos podem se tornar obrigatórias na propaganda de eleição. O projeto de lei do deputado Aloísio, do PV do Rio, determina que um aviso escrito ou falado informe sobre o crime de comprar votos, após exibição da publicidade eleitoral. A campanha pelo voto consciente prevê alertas em forma de foguetinhos que serão exibidos na televisão e no rádio ao fim do programa eleitoral de horário gratuito. A proposta exige que as advertências contra a compra de voto acompanhem também a propaganda divulgada em jornal, revista, pôster, painel, cartaz e até nos panfletos chamados santinhos. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, será o encarregado de definir as frases que vão aparecer nos veículos de comunicação durante as eleições. Até agora, o projeto decidiu que todas as advertências devem estar precedidas do alerta "é crime eleitoral". O deputado Fábio Ramalho já prevê as consequências diretas do projeto de advertência no processo eleitoral. Um voto consciente, um voto livre de pressão, um voto livre de compras, demonstrando ao eleitor os seus direitos e os seus deveres. Demonstrando ao eleitor também que ele deve denunciar aquilo que ele achar que é errado. Na opinião de Humberto Dantas, conselheiro da ONG Movimento Voto Consciente e doutor em ciência política, o Brasil ainda precisa avançar muito para ter eleições conscientes. Apesar de ver as advertências como uma medida insuficiente, ele aprova a necessidade do projeto. Se a gente precisa fazer isso é porque alguma coisa está errada, mas claro que ela pode contribuir. Acho que ela vai muito no encontro daquilo que a gente já faz, por exemplo, com relação ao cigarro e com a bebida alcoólica. Se beber não dirija, ou esse produto pode provocar câncer, e etc, etc, etc. Então é interessante que na propaganda eleitoral contenha algo do tipo não venda seu voto, vender o voto é crime. O que a gente precisa entender é se o eleitorado compreende essa mensagem. Não é só o político que compra o voto do eleitor. O eleitor vende o voto ao político. O eleitor muitas vezes espera a eleição acontecer para tirar vantagem da sua posição eleitoral. O projeto de advertências para a propaganda eleitoral vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, que tramita em regime de prioridade, ainda deve passar pelo plenário da Câmara. De Brasília, Tiago Amati. 7h14. Reunião de líderes no Senado nesta semana pode decidir pela apresentação de requerimento de urgência para a chamada Lei Geral da Copa. O projeto disciplina os direitos comerciais da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, na realização da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2013. De acordo com o regimento do Senado, o projeto poderá ser votado na segunda sessão deliberativa ordinária, após a aprovação do requerimento de urgência em plenário, o que deve ocorrer nesta semana. A previsão seria, então, de conclusão da votação até o dia 17 de maio. Em meados de abril, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvati, anunciou que a Lei Geral da Copa é uma das prioridades do governo. Proposta de emenda à Constituição sobre o trabalho escravo pode ser votada amanhã. Em 1995, o governo brasileiro reconheceu oficialmente a existência de trabalho escravo no país. Como no passado, essa prática é alimentada pela pobreza e falta de escolaridade. O coordenador da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, José Guerra, explica como os trabalhadores se tornam vítimas desse crime. Você tem, de um lado, o aliciamento fraudulento, onde há a promessa do trabalhador de um salário, de condições de trabalho que não são cumpridas. Essa pessoa já chega endividada na fazenda,
ou no local de trabalho já chega endividada. Você tem também uma violação das condições de trabalho, você tem pessoas dormindo junto com animais, sem água potável, sem alimentação de qualidade, e isso é a degradância, né, da dignidade da pessoa humana. Em 12 anos, o Ministério do Trabalho realizou mais de 1.200 operações, libertando cerca de 41 mil trabalhadores. 291 empresas constam na lista oficial do trabalho escravo. As punições previstas vão de multa à proibição de obter empréstimo em bancos públicos. E elas podem aumentar com a aprovação da proposta de emenda à Constituição chamada de PEC do Trabalho Escravo. Ela determina a perda da propriedade rural ou do imóvel urbano onde for comprovada a existência de mão de obra escrava. A proposta já foi aprovada em primeiro turno, mas o impasse para iniciar a segunda etapa de votação já dura 8 anos. O deputado Valdir Colato teme que os produtores percam a terra se os fiscais resolverem tratar tudo como trabalho escravo. Na PEC 438 não tem o que é trabalho escravo. Nós queremos um conceito de trabalho escravo. Todos nós somos contra o trabalho escravo. Eu acho que não tem ninguém que não queira acabar com essa questão no Brasil, se é que ainda tem, mas nós precisamos conceituar exatamente o que é o trabalho de escravo. Por exemplo, hoje você enquadra como trabalho análogo ao escravo alguém que lá no interior, ao invés de tomar água numa caneca, vamos dizer assim, comunitária, tem que tomar água só em copo descartável. Isso vai contra o Brasil real. Nós precisamos então acertar isso e não deixar a critério do fiscal julgar lá o que é trabalho escravo e o que não é trabalho escravo. Então, quando não tiver esse conceito, nós não podemos votar essa PEC. Já o deputado Domingos Dutra afirma que a demora existe porque a PEC do trabalho escravo contraria o interesse dos grandes produtores. Existe um Congresso bastante conservador e aqui na Câmara tem muitos proprietários de terra, tem muitos parlamentares vinculados aos grupos econômicos da área urbana e a emenda constitucional ela expropria propriedades na área urbana e na área rural. Portanto, há uma pressão não muito clara e há uma reação do setor ruralista que tem medo de perder as suas propriedades por conta do trabalho escravo. Os deputados também não entraram em acordo quanto à data para votar o segundo turno da proposta. Uma CPI foi criada este ano para tratar desse assunto. E o deputado Homero Pereira defende que a CPI seja concluída antes de qualquer votação. Mas alguns deputados querem votar logo a proposta, antes do dia 13 de maio, data em que se comemora os 124 anos da libertação dos escravos. De Brasília, Hanna Costa. 7h19. Vereadora eleita com único voto inicia atividades na Câmara. O projeto sobre o plano de cargos e vencimento dos professores do município de Coivaras, no interior do Piauí, é a pauta da vereadora Constança Melo de Carvalho para esta segunda-feira. A parlamentar de 79 anos ganhou destaque na imprensa depois de ser empossada com um único voto, o dela mesma. A aposentada, que soube da notícia por um telejornal, assume o lugar da vereadora Raimunda Costa dos Santos, cujo mandato foi cassado por infidelidade partidária. Filiada ao PMDB há 14 anos, Constança vai receber um salário mensal de R$ 1.300 para cumprir suas funções, além de participar de sessões uma vez por semana na Câmara. A parlamentar, que desistiu de fazer campanha por conta dos problemas de saúde do filho, que depois faleceu, admitiu o susto com a informação, mas se considera disposta para o cargo. Eu disse a candidatura que mais que meu filho queria, que era meu braço forte. Logo, ele ficou doente, na época da campanha mesmo, meu filho estava piorando. E o que eu podia fazer? Eu não podia sair no mundo procurando voto, quando o povo perguntasse para mim como é que vai ser o filho, com que cara que eu ia responder? Não quero ser mais uma entre meus colegas, mas eu quero ser uma pessoa que venha entender os projetos, os requerimentos feitos nesta casa e que eu seja uma pessoa que obedeça à lei, em primeiro lugar ao povo e à lei. O cientista político Michel Zaidan recrimina a brecha na legislação eleitoral que permite a posse nesses casos. Como é que a sociedade pode cobrar do seu representante e o próprio representante não manifestou esse desejo de concorrer à eleição e de representar de fato essa sociedade? Apesar de ela ter um histórico como parlamentar, de ter tido outros mandatos, é absolutamente necessário que o representante ou o candidato se apresente à sociedade, diga por que quer ser candidato e faça a campanha em torno da sua candidatura. E senão a eleição vira realmente uma loteria esportiva que não se sabe direito nem o que se elege, nem quem se elege, nem para que se elege. Esta é a segunda vez que um vereador é empossado com apenas um voto no Piauí. 7h21. O mundo em sua casa.
O Sindicato das Indústrias do Vestuário de Goiás convida todos os lojistas para participarem da 3ª edição do Goiás Mostra Moda, a maior feira atacadista do estado, de 8 a 11 de maio, no Centro de Convenções de Goiânia. Cursos, oficinas, rodadas de negócios, desfiles, exposição de novas tecnologias para confecções e muito mais. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A Polícia Rodoviária Federal realizou a Operação Jaspion neste final de semana na BR-060. No trabalho, conseguiu flagrar altas velocidades e diversas outras irregularidades. Ao todo, 26 motos foram apreendidas. Para falar mais sobre a operação, conversamos agora com o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Newton Moraes. Bom dia. Bom dia a todos. Newton, o que motivou a operação? Olha, na verdade, nós já estamos há um bom tempo fazendo esse trabalho de investigação em cima desses que conduzem motocicletas de alta potência. E a nossa maior preocupação era exatamente essa ação voltada para o excesso de velocidade, onde nós temos tido muito problema, principalmente acidentes com mortes. Só para se ter uma ideia, nos últimos 8 meses foram 6 mortes de pilotos de motocicletas em alta velocidade nesses trechos, principalmente no trecho que liga Brasília e Goiânia e na BR-153 Goiânia-Uruaçu, Goiânia-Morrinhos. Com isso, passamos a observar que isso estava incomodando e muito o usuário que normalmente utiliza Goiânia-Brasília. E para não colocar em risco mais ainda a vida daqueles que não têm nada a ver com a coisa, a polícia criou a operação chamada Jaspion. Agora é a 4ª edição. O que vocês acabam de divulgar é exatamente o balanço dessa operação, onde ontem 4 pessoas foram presas, mais de 2 dezenas de motos foram recolhidas por estar em desacordo com a legislação e pouco mais de 6 dezenas de multas autuadas àqueles que infringiram as normas. Com relação às prisões, porque disputavam racha e estavam em alta velocidade. Para dizer a verdade, não só motociclista, mas ontem também nós tivemos casos até de carros de passeio, onde os condutores foram flagrados aí em altíssima velocidade. Então vai ser uma ação constante da polícia agora, não só no trecho, mas em todo o estado onde propicia a alta velocidade. Newton, geralmente qual que é o perfil desse motorista e desse motociclista? Olha só, são motos caras, são roupas caríssimas utilizadas por eles. Para você ter uma ideia, um conjunto de macacão, de capacete, em média 12 até 15 mil reais. Então são pessoas de alto poder aquisitivo, onde motos avaliadas em até 70, 80, até 120 mil reais nós podemos ver. Então pessoas de boa formação cultural, de boa posição social, mas que infelizmente estão colocando em risco a sua vida e a de terceiros. E essa prática é bastante comum, sobretudo nos finais de semana? Olha, Judésio, ela estava sendo, depois dessas operações, este ano é a 3ª, a coisa deu uma diminuída. Mas é aquilo, né? A preocupação da polícia é porque muita gente compra essa moto e tem nela como um hobby. Por exemplo, o hábito de todo domingo de manhã eles se encontrarem em um restaurante, uma lanchonete para tomar café. E de lá saem pela BR colocando em risco a sua vida e a dos outros. E qual que é a multa prevista nesses casos? Olha, são várias multas, né? Porque, por exemplo, a polícia observou a questão do álcool. Se o cidadão for flagrado alcoolizado, a multa é de R$ 957. A multa pelo excesso de velocidade, por exemplo, o limite para o trecho é de 110. Ontem nós chegamos a flagrar pilotos de moto lá a 174. Ou seja, já passa a ser mais R$ 560. Além do racha também, o que acaba complicando bastante é que quando ele disputa a racha e está em excesso de velocidade, numa rodovia onde o fluxo de veículos é intenso, com certeza
ele está colocando em risco a sua vida e a de todos. Basta ver que só neste final de semana nós tivemos 50 acidentes e 6 mortes em rodovias federais. Evidentemente que numa delas aconteceu a morte de um motociclista, mas não nessa condição. Exatamente aquela que envolveu o ex-ministro lá na BR-414 em Anápolis. Newton Moraes, chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Igualmente, um bom dia, uma boa semana a todos. Newton Moraes, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, falando sobre a Operação Jaspion, que foi realizada neste final de semana na BR-060. Os policiais flagraram altas velocidades e várias outras irregularidades na rodovia. Ao todo, 26 motos foram apreendidas. E o inspetor falou do acidente envolvendo o ex-ministro Sérgio Amaral. Ele foi internado em um hospital de Anápolis na noite da última sexta-feira, após se envolver no acidente na BR-414 na região de Cocalzinho de Goiás e recebeu alta ontem. O ex-ministro seguia de Brasília para Pirenópolis, onde tem uma casa. O carro conduzido para Amaral se chocou de frente com uma moto. Na batida, o motociclista Ari Rodrigues da Silva, de 43 anos, morreu. Sérgio Amaral sofreu um corte de cerca de 15 centímetros na cabeça. Ari era diretor da unidade prisional de Formosa. Agora são 7h27. E agora as informações sobre o plantão nas rodovias estaduais com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, exatamente. Nas últimas 24 horas foram registrados 39 acidentes nas rodovias goianas, 40 pessoas feridas e 4 mortos. Os acidentes mais graves, colisão na BR-452, quilômetro 9, entre Rio Verde e Bom Jesus. Caminhão Volvo placa NWJ6875. Antônio Pereira de Souza com lesões graves e um passageiro saiu levemente ferido. O segundo veículo envolvido, caçamba placa NKQ 3839 Rio Verde, 3 pessoas morreram, motorista e 2 passageiros, mas não foram identificados. Saída de pista na G164, quilômetro 9 em Acreúna, um CrossFox placa NKM 5539 de Acreúna, o condutor Manuel Pires Marques, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A polícia prendeu em uma fazenda de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, armas de vários calibres e uma granada de uso exclusivo do Exército. A apreensão aconteceu após uma série de roubo de carros na cidade. De acordo com informações da polícia, os suspeitos deixaram o armamento na fazenda após roubar e abandonar 3 veículos. No local foi apreendida uma espingarda calibre 20, cano duplo, além de um cinto com munições calibre 20, uma espingarda cartucheira de calibre não identificado, um revólver calibre 38 com cartela de munição e munição calibre 44 e uma granada. 7h29. Arcebispo de Goiânia recebe homenagens durante missa de celebração dos 25 anos de ordenação episcopal. A missa, em comemoração ao Jubileu de Prata de Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, foi realizada na Catedral Metropolitana no último sábado. Várias autoridades estiveram presentes, como a senadora Lúcia Vânia, o reitor da PUC Goiás, Volmir Amado, e o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Padre Robson, que é reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, parabenizou Dom Washington Cruz pela trajetória. Parabenizá-lo pela fecundidade do seu episcopado, do seu sacerdócio nesses 25 anos. Que ele seja cada vez mais um homem de Deus, dando um exemplo, um testemunho de muita benignidade, de muita santidade, de muita paciência. E eu tenho certeza que Dom Washington sempre será um ícone da Igreja Católica em Goiás, tendo uma memória belíssima de seus trabalhos, seus feitos e muito da sua fé como exemplo para a nossa vida. Dom Washington recebeu 2 homenagens especiais. Uma carta pelo cumprimento pelo jubileu do Papa Bento XVI e um quadro da Associação do Divino Pai Eterno. O reitor da PUC Goiás, Volmir Amado, comentou a homenagem do Papa. Então, esse momento é tão especial e tão traduzido também na palavra do Santo Padre Bento XVI, desejando os cumprimentos a Dom Washington, mas também reconhecendo em nome de toda a Igreja o belo trabalho que ele faz. Ao final da celebração,
Dom Washington expressou a alegria pelo carinho recebido. Um sentimento de gratidão a Deus e aos irmãos. A Deus porque tudo foi Ele, tudo veio dEle e tudo é para Ele. A homenagem que fazemos nesta manhã é para Ele, porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E depois, gratidão aos irmãos, que não obstante as minhas tantas limitações, veio o Senhor Jesus, bom pastor, na minha pobre pessoa. O arcebispo está há 10 anos à frente da Arquidiocese de Goiânia. 7h31. Vestibular da UFG teve abstenção de 6%. Quase 600 candidatos não fizeram ontem a primeira fase do vestibular de meio de ano da Universidade Federal de Goiás. Segundo a pró-reitora de graduação da UFG, Sandra Mara Matias Chaves, 9.158 candidatos concorreram às 465 vagas para Goiânia, distribuídas em 13 cursos de graduação. Engenharia Civil, Administração e Química foram os cursos mais procurados. Os resultados da primeira fase serão divulgados no próximo dia 16. As provas da segunda etapa estão previstas para os dias 27 e 28 deste mês. A Secretaria de Saúde prepara estratégia para garantir vacinação de gestantes contra a gripe. O grupo teve a menor cobertura vacinal na última campanha em Goiânia. Neste ano, foram confirmados até o dia 28 de abril 9 casos de gripe influenza A em Goiânia. Destes, 4 são de gestantes. A vacinação vai até o dia 23 de maio, em 80 postos da capital, pretende imunizar 185 mil pessoas, entre crianças de 6 meses a 2 anos, a população carcerária e indígena, idosos acima de 60 anos e gestantes. A diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal, Flúvia Amorim, explica o que vai ser feito dentro da campanha em relação às gestantes. Nós temos feito um trabalho, de busca, inclusive nós temos várias unidades de saúde que têm grupos de gestantes que estão fazendo pré-natal, então já foi feita toda uma mobilização nessas unidades, nesses grupos de gestantes, para que ela fosse orientada a procurar as unidades de saúde estarem se vacinando. E nós vamos estar avaliando no decorrer da campanha. Se a gente, por exemplo, avaliar que continua tendo uma baixa procura, a gente vai começar todo um trabalho de mobilização social e de educação novamente. A empresária Alessandra Nonato, de 28 anos, está com 4 meses de gestação e compareceu no primeiro dia da campanha na Vila Mutirão. Eu indicaria, sim, para poder tomar a vacina, porque sempre é bom prevenir e não tem contraindicação, não dói, pode vir tranquilas, fica muito bom. Maria Duarte, que é mãe do Arthur, de 1 ano e 11 meses, fala sobre a importância da vacinação. Porque é muito bom para evitar a gripe, né? É muito importante a vacina para o desenvolvimento da criança. E ano passado você vacinou ele? Vacinei. Todas as campanhas eu vacino. Não pode deixar de vacinar. Lembrando que a vacina para a gestante pode ser feita em qualquer fase da gestação. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E as autoridades da saúde fazem um alerta para esse período do ano, pois ele favorece a contaminação pela gripe. O tempo seco e frio está chegando e com ele aumentam os casos de gripe. Mas também é importante tomar algumas medidas para se manter saudável nessa época do ano. É o que aponta o diretor técnico do Hospital Materno-Infantil, Ivan Isaac. A gripe é uma doença endêmica, né? Ela passa, às vezes, por um período de maior incidência para menor, mas ela se mantém durante todo o ano. No período frio, ela se transmite mais porque está mais frio, está mais seco, e isso favorece a transmissibilidade. A transmissão se faz pessoa a pessoa, respiração, respira mais perto, por locais tipo igreja, banco, onde tem um acúmulo de gente, de pessoas maior em determinados momentos. A campanha de vacinação vai até o dia 25 de maio. Se você tem mais de 60 anos, está grávida, é indígena, profissional de saúde ou tem filhos entre 6 meses e 2 anos de idade, não se esqueça de se proteger contra a gripe. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. Dermatologistas de todo o estado discutem em Goiânia novas técnicas para esse segmento da medicina.
Para o coordenador do evento e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Seção Goiás, Dr. Luiz Fernando Fleury Júnior, as novidades apresentadas durante a reunião não são apenas para a estética, mas principalmente para as doenças de pele. A dermatologia, ela cuida da pele, né? Mas principalmente de doenças. Entre elas, eu citei aqui o câncer de pele, as doenças infecciosas, problemas de pele dos idosos, que é um novo ramo da dermatologia, vamos colocar assim. Dr. Luiz Fernando ressalta ainda que esses encontros servem para atualizar os profissionais e dar mais segurança aos pacientes, que terão médicos melhor preparados. É uma preocupação constante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é a educação continuada do associado, né? Então, sempre nós estamos realizando jornadas regulares, que aqui em Goiânia realizamos para a sociedade local, e temos o congresso esse regional do Centro-Oeste, temos o congresso brasileiro, congresso de cirurgia dermatológica, tudo isso buscando a atualização do associado. Cerca de 300 pessoas participam da reunião, que começou na quinta-feira e vai até sábado, e conta com a presença de profissionais na área de dermatologia da América do Sul, como Argentina e Chile. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Os candidatos aprovados no 4º processo de seleção de gerentes por capacitação e mérito estão sendo convocados para apresentação e conferência de documentos comprovando as informações prestadas na inscrição relativas à formação acadêmica e experiência profissional. Os documentos devem ser entregues hoje e a Escola de Governo agendou o horário para cada candidato. O Conselho Regional de Farmácia de Goiás não aprova a liberação da venda de medicamentos em supermercados. A polêmica já vem de há muito tempo, mas dessa vez o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que permite aos supermercados a venda de medicamentos que não necessitam da dispensação de receita médica. Para a lei entrar em vigor, depende agora de sanção presidencial. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás é contra a medida, como informa a sua presidente, doutora Ernestina Rocha. Olha, nós sentimos muito, porque é contrário do que nós pregamos e trabalhamos. Sentimos que é um retrocesso. E estamos mobilizando no sentido de que a nossa presidente vete esse projeto de lei para que ele não seja publicado. Agora, qual o motivo de não se permitir essa venda desse medicamento nesses estabelecimentos? Olha, o entendimento nosso é que o medicamento isento de prescrição não é isento de efeito adverso. Isso vai, com certeza, estimular a automedicação, o uso irracional de medicamento, que traz dano à população. E nesse caso, inclusive, foge também de uma possível orientação do farmacêutico, já que o estabelecimento não dispõe desse profissional. Exatamente. Esse estabelecimento não é estabelecimento de saúde. Nós sabemos que vários sintomas, dor de cabeça, febre, pode ser uma doença tranquila, mas pode ser também uma patologia gravíssima. E quando você toma um medicamento sem orientação, sem prescrição, com certeza você pode ter danos maléficos à sua saúde, que se você tivesse sido orientado, porque você no momento que você toma esse medicamento, você mascara, o sintoma desaparece e você está sujeito a ter uma doença, uma patologia grave, por ter mascarado um sintoma no início do aparecimento da patologia. Agora, que tipo de trabalho as entidades como o Conselho Regional de Farmácia pretendem fazer para evitar que realmente seja sancionada essa lei? Mobilização dos conselhos, o Conselho Federal, mobilização. Nós temos o apoio também da população, a maioria da população já entende isso, que não deve usar medicamentos, senão com orientação. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Depois de quase 3 anos fechado, o Zoológico de Goiânia foi reaberto neste final de semana. O parque tem uma área verde de 280 mil metros quadrados, 522 animais e 154 espécies, entre mamíferos, aves e répteis. A maior novidade é o chamado recinto da imersão, onde alguns animais ficam em contato direto com os visitantes. Agora são 7h40. Hoje é o dia de combate às alergias. E sobre esse assunto nós conversamos agora com a doutora Germana Pimentel. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. O que os médicos e especialistas alertam nesse Dia Mundial de Combate às Alergias? Então, hoje é o Dia Mundial de Prevenção das Alergias e hoje nós estaremos com atividades nos postos de saúde de Goiânia com orientações sobre as prevenções das alergias. O foco principal desse ano são as doenças alérgicas respiratórias, especialmente nessa época do outono.
que é a época de maior incidência de crises de rinite alérgica e de asma, e também as alergias alimentares, cuja prevalência tem aumentado muito nos últimos anos. Doutora Germana, como o alérgico pode evitar problemas nessa época do ano? Quais as recomendações? Principalmente em relação aos quadros respiratórios, o que nós orientamos nessa época do ano é tentar evitar de todas as formas da proliferação dos ácaros. Como que a gente pode fazer isso no dia a dia? Então, evitar tapetes, cortinas de tecido, mantas sobre sofás, almofadas, prateleiras que tenham livros expostos, bichos de pelúcia, a própria presença física dos animais dentro de casa, e especialmente dentro dos dormitórios, né, os cães e gatos, principalmente nas casas sem criança, não devem poder entrar dentro dos dormitórios, quanto mais subir em cima das camas, né? E além disso, daqui a alguns dias, alguns meses, a umidade relativa do ar já vai estar bastante baixa. Então nós recomendamos usar umidificadores ou medidas simples, tais como colocar bacias de água dentro do quarto, toalhas estendidas, mas sempre lembrando de colocar isso sobre objetos ou móveis secos, que não sejam de madeira ou que não tenham papelão, nada disso, para também que esses objetos não puxem a umidade e desenvolvam a proliferação de mofo, né? Então sempre manter esses ambientes o mais limpos possíveis e evitando essas proliferações de ácaros. Todos os anos essas pessoas alérgicas, elas vivem com esse problema. A alergia, portanto, ela não tem cura? Hoje a gente sabe que a alergia tem controle. Para algumas doenças alérgicas, a gente consegue dizer que tem sim cura. Mas para a boa maioria delas, a gente sabe que tem um controle. As doenças alérgicas, elas são multifatoriais. E o ambiente é um desses grandes fatores. Então a gente só sabe que a doença vai estar bem controlada se o ambiente estiver bem controlado. Para algumas dermatoses, para a própria alergia alimentar da criança pequena, a gente consegue falar que existe a cura. Mas infelizmente ainda não conseguimos avançar o suficiente para falar que existe a cura da asma já do adulto ou da rinite alérgica grave do adulto. A incidência hoje é bem grande, né, de pessoas alérgicas. Isso, existe uma estimativa brasileira de um estudo que foi mundial, com um braço no Brasil, chamado Estudo ISAC, de que a prevalência de rinite alérgica e asma entre as crianças e adolescentes brasileiros chega a 30%, que é uma prevalência bastante alta, né? A gente sabe que entre os adultos também existe uma grande prevalência das dermatoses alérgicas, né? Dermatoses irritativas e alérgicas propriamente ditas. A alergia alimentar é uma doença que tem uma prevalência de mais ou menos 6% entre as crianças e 3% entre os adultos, e que está aumentando muito nos últimos anos. E o que nós vemos globalmente é que na última década houve um aumento bem importante da prevalência das doenças alérgicas. Doutora Germana Pimentel, alergista, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia a todos os ouvintes. Obrigada. Germana Pimentel, alergista, falando sobre o Dia Mundial de Combate às Alergias. Agora são 7h45, a seguir as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. O Sindicato das Indústrias do Vestuário de Goiás convida todos os lojistas para participarem da terceira edição do Goiás Mostra Moda, a maior feira atacadista do estado, de 8 a 11 de maio, no Centro de Convenções de Goiânia. Cursos, oficinas, rodadas de negócios, desfiles, exposição de novas tecnologias para confecções e muito mais.
transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie. 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Flávia Fernandes venceu ontem o Troféu Brasil de Triatlo e a segunda etapa da competição disputada em São Paulo. A goiana de 31 anos completou 1,5 km de natação, 40 de ciclismo e 10 km de corrida, com tempo de 2 horas e 10 minutos. É a segunda vez que ela ganha esta competição. A primeira foi em 2009. Começaram ontem as finais de campeonatos estaduais pelo Brasil. Uma série de empates marcou a primeira rodada. Felipe Esboril. Tivemos 11 decisões de estaduais pelo Brasil neste final de semana. E, é claro, destaque para o Campeonato Paulista, onde o Santos venceu a equipe do Guarani por 3-0, com mais um show de Neymar e companhia. 2 gols do craque santista. Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense derrotou o Botafogo por 4-1. No Campeonato Mineiro, a equipe do Atlético Mineiro empatou com o América em 1-1. Pelo Gauchão, o Caxias ficou no 1-1 com o Internacional. No Paranaense, o Atlético Paranaense ficou no empate em 2-2 com o Coritiba. No Campeonato Pernambucano, jogo de ida, no Arruda, Santa Cruz 0, Sport também 0. Mesmo placar de Vitória e Bahia. O Fortaleza e o Ceará também ficaram no 0-0. O Atlético Goianiense ficou no 2-2 com o Goiás. E a equipe do Campinense da Paraíba perdeu em casa para o Souza, no Paraibano. 2-0, placar final. No próximo final de semana conheceremos os grandes campeões estaduais. De São Paulo, Felipe Esboril. Aqui em Goiás, com bastante equilíbrio das equipes em campo, não faltou emoção no primeiro jogo da decisão do Goianão 2012. Atlético e Goiás empataram em 2-2 no Serra Dourada e vão para o próximo domingo na mesma condição em que começaram a disputa das finais. O resultado favorece o Goiás, que joga por 2 resultados iguais. O Atlético acabou perdendo 2 jogadores para o próximo final de semana. O Atlético não conseguiu reverter a vantagem do Goiás na grande final do Campeonato Goiano, ao empatar em 2-2 ontem no estádio Serra Dourada. Por 2 vezes, o Atlético teve que correr atrás. Já que perdia por 1-0, houve um empate através do meio-campista Bida. Já no segundo tempo, o Goiás novamente à frente e o Atlético conquistou o empate em um pênalti muito bem cobrado pelo meio-campista Elias. Para a próxima partida, domingo, 4 da tarde, no Serra Dourada, o técnico Adilson Batista não poderá contar com 2 jogadores importantes no meio-campo. O volante Fernando Bob e o meio-campista Joilson. Ambos receberam o 3º cartão amarelo. No departamento médico, muito trabalho. Goleiro Márcio, que teve uma contusão na panturrilha, e também os jogadores Marino e Marcão estão no departamento médico e vão fazer um trabalho intensivo para estarem aptos para poderem jogar domingo contra o Goiás. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. O empate em 2-2 ontem no Serra Dourada não foi bem recebido pelo Goiás, que reclama do árbitro da partida. Com o desgaste do jogo da última quinta-feira contra o Atlético Mineiro, quando conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Goiás até esteve bem em campo, vencendo por 2 vezes o Atlético, mas acabou cedendo o empate. O time tem agora toda a semana de preparação, diferente do que foi para o primeiro jogo realizado ontem no Serra Dourada, para o jogo que vai definir o campeão. Com o empate, o Goiás vai ficar com o título, já que tem a vantagem de 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. Os jogadores só voltam aos treinamentos amanhã à tarde, quando o técnico Anderson Moreira vai começar a preparar o time para o jogo que vai definir o campeão goiano de 2012. Como o jogo de domingo será mando do Goiás, os preços dos ingressos já estão definidos. R$20 a arquibancada e 40 o ingresso de cadeira.
5 jogadores pendurados no jogo de ontem e poderiam ficar fora da decisão. Lateral Peter, zagueiro Valmir Lucas, meio-campistas Ramon e Ricardo Goulart e também o atacante Felipe Amorim. Nenhum desses jogadores acabou recebendo o cartão amarelo. Diretoria do Goiás chorando barbaridade por um lance de pênalti não marcado pelo Paulo César Oliveira em cima de Ricardo Goulart no primeiro tempo. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51, 2 seleções estrangeiras comandadas por técnicos brasileiros conseguiram grandes resultados e conquistaram neste domingo vaga para os Jogos Olímpicos de Londres. A Turquia, dirigida por Marco Aurélio Mota, surpreendeu, venceu a Polônia por 3-0 e vai disputar pela primeira vez a Olimpíada no feminino de vôlei. Já a República Dominicana do técnico Marcos Kiwek eliminou Cuba por 3-1 e também vai para Londres. A nota triste nessa história toda é sobre Cuba. Com a derrota para as dominicanas, restava ao time ainda uma chance de ir aos Jogos de Londres, disputar o qualificatório mundial a partir do dia 19 deste mês, em Tóquio, no Japão. Só que a Federação Cubana anunciou que a equipe não irá participar desse torneio por problemas financeiros. A vaga de Cuba deverá ficar para Porto Rico, o terceiro colocado no pré-olímpico da América do Norte e Central. O Brasil começa a lutar por uma vaga em Londres nesta quarta-feira no pré-olímpico sul-americano em São Carlos. Já o qualificatório mundial vai classificar para a Olimpíada 3 seleções, além do mais bem colocado time asiático. Vão participar Rússia, Sérvia, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Taiwan, Peru e Porto Rico. Vila Nova pensa a partir de hoje no Brasileiro da Série C. Após uma semana muito tranquila e o fim de semana de folga, os jogadores do Vila irão se reapresentar hoje pela manhã e começam efetivamente a trabalhar visando o início da Série C do Campeonato Brasileiro, no dia 27 deste mês, contra o Oeste de Itápolis, no estádio Serra Dourada. Isso muito provavelmente, já que a diretoria do Vila ainda não definiu onde o Tigrão irá mandar os seus jogos da Série C. Existe também a possibilidade que o Vila mande as partidas da terceira divisão do Campeonato Nacional no estádio Serra Dourada, mas tudo será definido ainda esta semana. A expectativa também para a chegada do volante Ramos, de 26 anos de idade, estava na Lajeadense, a primeira contratação do Vila, visando a Série C do Campeonato Brasileiro. Na semana passada, o Vila, que levou tudo a banho-maria, treinamentos muito leves, inclusive apenas 2 dias de treinos na semana passada, na quarta e na quinta-feira, no período da tarde. Portanto, a partir de hoje, a rapaziada pegando firme para começar bem a Série C do Brasileiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h54 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O Sindicato das Indústrias do Vestuário de Goiás convida todos os lojistas para participarem da terceira edição do Goiás Mostra Moda, a maior feira atacadista do estado, de 8 a 11 de maio, no Centro de Convenções de Goiânia. Cursos, oficinas, rodadas de negócios, desfiles, exposição de novas tecnologias para confecções e muito mais. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Secretaria de Segurança Pública e Justiça divulgou o relatório sobre a segurança dos municípios goianos do entorno do Distrito Federal. O número de homicídios caiu 35% em abril, no comparativo com março. É a menor quantidade de homicídios no entorno do DF desde fevereiro de 2011. A região é considerada uma das mais violentas do Brasil. Vamos falar sobre esse assunto com o Coronel Divino Efigênio de Almeida, chefe do Gabinete de Gestão de Segurança do entorno do Distrito Federal. Bom dia. Bom dia. Qual foi o trabalho da polícia na região que contribuiu, então, para essa redução no índice de homicídios no entorno? Nós detectamos que havia em aberto, em 2009, 2010, 2011, vários mandados de prisão relativo a homicídio, roubo, estupro e tráfico de droga. Então, teríamos que tomar uma decisão,
Porque não há você fazer um planejamento mais preventivo se você tem tantos mandados a ser cumpridos. O que ocorreu? Nós desencadeamos uma operação no dia 3, dia 4 do mês passado, chamada Operação Cerrado, foi onde que nós tiramos de circulação 44 homicidas. E com isso tivemos aquilo que houve não conseguimos um maior sucesso, porque vários endereços que foram informados à Justiça do procurado eram endereços fictícios. Então nós estamos fazendo reavaliação desses mandatos através de programas sociais, tanto da filiação do próprio procurado, para reavaliar esse problema desse endereço, para que a Justiça, com as polícias, busque o cumprimento desse mandato em cumprimento à determinação judicial. Esse foi o caminho procurado, achamos que estamos no caminho certo. Temos aí um problema que vamos tentar resolver através dessa semana, vou conversar hoje com o secretário, que é sobre o Copom. Hoje nós temos um único Copom que atende tanto Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental e Novo Gama, com poucas linhas para que a sociedade possa participar, a comunidade possa participar de ocorrência policial. Não tem sentido que ela liga por 190 e não consegue atendimento devido ao número reduzido de linhas. Vamos separar esse Copom, vai ficar um em Valparaíso e outro em Lusiânia. Com isso nós vamos abrir um leque de acesso das polícias para que a comunidade possa participar de informar de ocorrências que poderão futuramente participar com a finalidade de gerar vida ou de resgatar alguma coisa do patrimônio privado. Além dos homicídios, houve redução em outros crimes também? Nós tivemos reduções de alguma questão de roubo à pessoa, do latrocínio. Inclusive nós estamos amanhã, hoje já criamos 7 grupos, 3 em Lusiânia, 2 em Águas Lindas e 2 em Formosa, chamado Grupo Permanente de Capturas, que vai para dar a sequência da Operação Cerrado. Com isso nós vamos buscar aqueles mandados de 2012 que ficaram fora da operação. Estaremos amanhã já iniciando uma operação para cumprir todos os mandatos que tem referente à Lei Maria da Penha, porque vamos começar em proteger aquelas mulheres que foram agredidas ou tiveram a sua vida, foram assassinadas em decorrência da prática desse delito que consta da lei. Com isso nós vamos começar por aí, que existe mais de dezenas e dezenas de mandatos a serem cumpridos. Nós vamos começar pela Maria da Penha e vamos tipificar as ações de cumprimento de mandados e cada dia sequência de um crime ou não, caso de homicídio, da Maria da Penha, do roubo, do latrocínio, do tráfico e assim por diante. Por aqui são grupos permanentes, acreditamos com isso o seguinte, vamos fazer inclusive com uma parceria com a Polícia Militar de Brasília, formar um cinturão de operações na divisa, porque a intenção não é dar fuga, proteger a fuga desse camarada para outras localidades, seja para Goiânia, Minas Gerais. O interessante é que as ações das polícias sejam integradas para que tirar de circulação aquelas pessoas que realmente estão com mandado. Porque eu tenho certeza, isso já foi prático em 2002, 2001, quando nós tivemos esse tipo de modalidade de ação policial, de reduzir a criminalidade, porque quem matou continua matando e está em liberdade. Quem roubou continua roubando e está em liberdade. Então, esse é o caminho, tem que ser alinhado com essa linha de conduta, de comportamento, e temos a parceria e a cooperação das instituições para poder chegar a esse resultado. Coronel Divino Efigênio de Almeida, chefe do Gabinete de Gestão de Segurança do Entorno do Distrito Federal, falando então sobre a redução da criminalidade na região. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, obrigado. O cantor Pedro Leonardo Dantas, filho do também cantor Leonardo, foi submetido a uma traqueostomia na tarde de ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado no início da noite de ontem, o procedimento ocorreu com sucesso. A traqueostomia é indicada quando um paciente passa muito tempo respirando com a ajuda de aparelhos. O cantor permanece internado em coma induzido na unidade de terapia intensiva do hospital. O estado geral de saúde dele continua estável.
O candidato socialista François Hollande é o novo presidente da França após vencer o segundo turno das eleições para o Palácio do Eliseu neste domingo. O presidente conservador Nicolas Sarkozy reconheceu a derrota para o adversário, que assumirá o cargo em 15 de maio. Hollande teve 51,7% dos votos ante 48,3% do rival e candidato à reeleição Nicolas Sarkozy. Agora 8h01, termina aqui mais uma edição de Um Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Até amanhã, bom dia. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.